Olá pessoal, símbolo do Direito Ambiental, eu sou o professor Pedro Campani e hoje dando sequência mais uma vez nossa série de entrevistas com um grande nome do Direito Ambiental. Hoje eu tenho o prazer e a honra aqui de conversar com um grande colega, amigo, advogado da área ambiental, já reconhecido professor Marcos Sais, que vai falar hoje um pouco sobre um tema super polêmico, mas atual, que é sobre as questões do projeto de lei de licenciamento ambiental. Marcos, obrigado por ter aceito o convite e eu já começo com a primeira pergunta, pinga-fogo aqui, por que a gente precisa de uma lei de licenciamento ambiental? Bom, Pedro, primeiramente quero te saudar, dizer que é uma alegria participar desse projeto e aqui do teu canal. Tu sabe que eu sou o frequentador assíduo aqui dos vídeos e parabenizo por essa iniciativa, e é muito importante a gente conversar sobre as questões ambientais, né? Então, por isso que iniciativas assim são sempre importantes. E, Marco, antes que eu esqueça, ele também é dono do canal Direto Ambiental, que é um canal super útil, com quick information, informações rápidas, mas muito profundas sobre a questão ambiental, e que depois eu vou deixar um link aqui na entrevista. Tá ótimo, obrigado, meu caro. Vamos lá, sobre a questão da lei do licenciamento ambiental, né? Acho que essa é uma pergunta sempre muito interessante a ser feita, necessária de ser feita, se a gente precisa de uma lei tratando da questão do licenciamento ambiental. Me debruço sobre esse assunto há muitos anos, Pedro. Lembro uma das primeiras vezes, em 2014, estava num evento e falei sobre os problemas que acometem o licenciamento ambiental brasileiro, e me foi feita essa pergunta, se entendia, né, que deveria ter um marco legal. Eu falei que precisava de uma lei, e me questionaram, mas uma nova lei? Quando eu disse para a plateia, basicamente formada por empreendedores, pessoas que no dia a dia militam com isso, eu disse que não havia uma lei geral, que não seria uma nova lei, seria a primeira lei sobre o assunto. Pegou muita gente de surpresa. Como que um assunto extremamente relevante, importante e imprescindível para o desenvolvimento sustentável, como o licenciamento ambiental, não tinha um marco legal. A gente tem resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, lá da década de 80, da década de 90, especialmente a 01 de 86 e a 237 de 97, mas, por óbvio, nós vivemos num mundo completamente diferente, com tecnologias completamente diferentes, com situações completamente diferentes daquela época, e não houve, no âmbito geral, uma regulamentação nesse sentido. E por que a importância dessa lei? Primeiro, nós temos mais de 50 mil normas tratando das questões ambientais em âmbito federal, estadual e municipal. É muito complexo, especialmente para quem empreende, para quem tem projetos Brasil afora, entender todas essas questões e poder seguir. Lembrando que muitas vezes você ignorar, até por desconhecimento, uma lei pode até ser considerado crime, né? Então, é uma coisa extremamente complexa e séria. Então, seria muito importante, pelo menos uma dessas 50 mil normas ser um marco do licenciamento ambiental. Por quê? Primeiro, porque o meio ambiente, as questões ambientais, não enxergam as fronteiras criadas pelo homem. Então, você não pode ter regra para licenciar do lado da margem direita do rio e outra da margem esquerda do rio. Você tem que tratar o meio ambiente da mesma forma. Então, essa uniformização é o primeiro ponto pelo qual eu considero que é muito importante o marco do licenciamento ambiental. O segundo, como eu já disse, por termos normas federais bastante antigas, nós necessitamos de uma modernização. A gente precisa trazer tudo. A pandemia trouxe isso muito à tona, como as questões, né, que hoje são modernas, como as questões da informática, como as questões da própria internet, audiências públicas virtuais, como isso tudo pode auxiliar, não é flexibilizar, não é nada disso, mas pode auxiliar o licenciamento ambiental. Então, isso também deve ser previsto. Uma simplificação, por óbvio. A gente sabe que a burocracia ela não traz defesa ambiental, pelo contrário, ela acaba muitas vezes atrapalhando o correto desenvolvimento. Então, a gente precisa, sim, de uma simplificação desse nosso sistema normativo, e um marco legal traria isso, e tudo isso resulta numa segurança jurídica maior. Talvez o maior problema, a CNI fez um amplo estudo sobre o licenciamento ambiental e viu que o maior problema que os empreendedores e os servidores de órgão ambiental enxergam é a insegurança jurídica. Neste emaranhado de normas, quando se tem muita coisa, não se tem nada, né? Então, nesse emaranhado de normas, muitas vezes, seja o empreendedor, seja a equipe técnica, sejam os servidores dos órgãos ambientais e mais, seja o fiscal da lei, o Ministério Público, de entender qual é a regra do jogo e ter essa uniformização e simplificação, até para quando for inevitável chegar no judiciário, também o próprio judiciário entender o que ele deve seguir e o que ele deve verificar se foi seguido da forma correta nas questões inerentes ao licenciamento ambiental. Por isso, entendo que a vinda da lei ela não vai resolver todos os problemas, por óbvio, ela não é um fim, mas é um bom começo para a gente viver um novo momento
no licenciamento ambiental brasileiro e poder focar no que realmente importa. O licenciamento é a análise técnica de um projeto que se pretende instalar. Então, quando você tem um viés ideológico, um viés, inclusive, jurídico muito grande no processo de licenciamento ambiental, algo deu errado. Então, como a gente hoje nesse sistema não está funcionando, tenho certeza que a vinda da lei, pelo menos, modificaria essa questão toda dentro do processo de licenciamento ambiental. Bom, então a lei está mais do que justificada com todo esse arrazoado que você fez. Mas, assim, tudo bem, teremos uma nova lei ou estamos brigando para que tenhamos uma nova lei. Mas o que você acha que nesse projeto que está mais avançado, o que ele traz de bom, então, para o cenário jurídico ambiental brasileiro? Bom, falar de projeto de lei é sempre complicado, porque, como a gente já está dizendo, é um projeto, não é uma lei, você ainda pode ter várias alterações. Isso é normal no processo legislativo, né? Muitas vezes quem vê uma lei pronta pensa que há algumas incoerências, incongruências, e, de fato, isso vem por todo o processo democrático de debate de uma lei. Você passa por várias comissões dentro das casas legislativas, Câmara e Senado. Depois você ainda tem análise, né, por parte da Presidência da República, eventuais vetos. Por isso, muitas vezes, as leis acabam tendo um projeto inicial muito mais fluido e depois terminam um pouco truncadas, mas ainda assim, nesse sentido, eu acho muito importante a lei. Pedro, a primeira questão que eu disse é essa simplificação e uniformização. Repare que uma coisa que eu particularmente defendo muito, eu não gosto de falar em flexibilização. Esta é uma lei procedimental, ela vai dizer como fazer o licenciamento. As normas do CONAMA e as leis da Mata Atlântica, Código Florestal, que falam, por exemplo, como se faz, né, a supressão e toda a parte de compensação dessa supressão ambiental, elas continuam a mesma, o chamado direito material. Então, essa lei, ela trazendo novos mecanismos, análise de desempenho, como, por exemplo, o CEL, que a trouxe no Rio de Janeiro, todas essas questões que a gente já disse da própria internet, trazer de uma vez uma regulamentação por lei e não por resolução do CONAMA de audiência pública. Mas eu sempre destaco um ponto que, para mim, só por esse ponto já vale a pena a vida da lei, que é o licenciamento por adesão e compromisso. Não é o que alguns chamam de autolicenciamento, né, que a pessoa estaria se autolicenciando, mas sim é um licenciamento daquelas atividades que já são muito conhecidas pelo órgão ambiental, que ele já tem reiteradas vezes feito esse licenciamento, ele já sabe o que ele vai exigir também para poder empreender e como condicionantes e monitoramentos. Neste caso, o órgão ambiental já faz essa determinação prévia do que você deve se ater no processo de licenciamento ambiental, e o empreendedor, que muitas vezes critica muito essa morosidade dos órgãos ambientais, ele passa a ter um protagonismo. Por quê? Porque ele, junto com alguém que tenha responsabilidade técnica, algum técnico especialista naquele tipo de atividade, eles, né, como o próprio nome diz, adesão e compromisso, eles aderem a essa sistemática, eles celebram um termo de compromisso com o órgão ambiental dizendo que vão cumprir tudo aquilo que foi previamente exigido, e aí passam, então, a ter a sua operação devidamente licenciada e operam com isso, sendo fiscalizados como qualquer outro tipo de atividade licenciada, vamos chamar pelo licenciamento normal, aquele que a gente já conhece há mais tempo. Por exemplo, em Santa Catarina, isso foi feito com a avicultura. Santa Catarina é o estado que mais exporta aves, e nesse sentido, lá houve uma diminuição na ordem de 20% do tempo do pessoal da diretoria de licenciamento ter que analisar esse tipo de licença, que o Estado licencia há 40, 50 anos. Ou seja, você consegue deixar com que os seus técnicos tenham tempo de qualidade para avaliar aqueles projetos que, sim, eles ainda têm que ser avaliados por não se saber o resultado final e tem que ver toda aquela sistemática, né, do projeto, da avaliação de impactos, as medidas mitigadoras, compensatórias, alternativas tecnológicas, enquanto aquela atividade já conhecida pode ser por licenciamento, por adesão e compromisso. Eu não tenho dúvida que, a médio prazo, a vinda da LAC, ela revoluciona, assim, o licenciamento ambiental brasileiro, simplificando, não flexibilizando qualquer uma das exigências que estão contidas na nossa legislação ambiental. Ô Marco, eu concordo com você e, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento de profunda mudança na própria relação cidadão-Estado brasileiro, né? A Lei da Liberdade Econômica, ela não trouxe muita coisa de nova, não, mas ela trouxe umas lembranças que a gente esqueceu um pouco no meio da burocracia estatal, né? Como boa-fé, a premissa da verdade que o próprio administrado tem perante a administração pública, que era uma coisa que vinha sendo meio esquecida dos dois lados, né? A administração pública não confiava no administrado tentava também dar a volta na administração pública por conta da própria burocracia que ela criava, né? E um tipo de licenciamento por adesão e compromisso volta àquela linha que ambos os lados são de boa fé e isso não quer dizer que vai ter menos fiscalização, né?
Eu também sou muito daquela linha. Para mim, fiscal ambiental tem que ser que nem técnico ambiental, tem que estar no campo, tem que estar no chão fiscalizando, né? Técnico ambiental que só preenche relatório, ele está fazendo uma gestão formal, não material da questão ambiental, né? Então, por melhor que a medição esteja no formulário perfeito, se você vai em campo e tiver problema vazando, pingando, saindo fumaça, isso não vai sair no relatório, mas vai sair no ambiente, depois vai dar pau no relatório, né? E eu acho que o órgão ambiental não é diferente. O cara que sai assinando papel com licença sem fiscalizar o que ele está assinando, é como o professor Valtri que já nos ensinou, né? Licença sem fiscalização é um mero pedaço de papel. E tem uma questão ainda nesse sentido, né, Pedro? Eu acho que eu falei do protagonismo do empreendedor, mas há necessidade de um protagonismo do consultor ambiental, aquele consultor que atesta, que certifica, que se responsabiliza que uma atividade vai ser da forma correta. No licenciamento tradicional, é aquele consultor que faz os relatórios de acompanhamento das condicionantes, porque é a sistemática da licença, né? Você muitas vezes prevê, lembremos que é um estudo técnico, você prevê determinados impactos, ou vamos falar de emissões, por exemplo, para emitir dentro dos parâmetros A, B e C, e depois você precisa fazer todas aquelas medidas de controle, todos os monitoramentos para ver se aquilo deu certo. E se eventualmente fugiu daquilo que foi previsto, você vem com novas alternativas tecnológicas para alterar isso. Então, este técnico, né, este consultor ambiental, ele também tem que ter essa presunção de que esteja falando a verdade, tanto na parte do licenciamento, quando for por adesão e compromisso, quanto depois, porque quem traz informações ao órgão ambiental são esses consultores contratados. Essa sistemática, ela fortalece o órgão ambiental, eu brinco que ela traz novos servidores sem a necessidade de concurso, né? Alguém que vai estar tecnicamente habilitado fazendo esse trabalho, e aí sim o órgão ambiental faz essa fiscalização, e com o tempo, essa questão ela tende a não causar mais a surpresa que causa hoje em dia. A gente vê muitas vezes uma judicialização por isso. Os estados que já aderiram a essa sistemática, invariavelmente, essas normas foram questionadas pelo Ministério Público, mas até hoje mantidas, seja nos TJs, né, quando foi no âmbito estadual, seja no Supremo. Já mais de uma vez o Supremo disse essa sistemática não é uma dispensa de licenciamento, é apenas, então, somente a tão bem-vinda simplificação desse processo de licenciamento ambiental. E, Marco, e o que você acha que poderia ainda melhorar nesse projeto de lei que está em curso? Bom, tem sempre diversas situações que podem, né, e devem ser tratadas. Eu tenho muito claro, Pedro, muitas vezes assim nesses debates, vários setores tentam trazer coisas específicas para dentro da lei. Meu setor enfrenta o problema XYZ, vamos ver se a gente resolve na Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Não é esse o objetivo. Como dito, ela é uma lei geral. Falando um pouquinho de competência legislativa, né? A gente tem muita lei geral que acaba caindo em minúcia. Dá para citar o Código Florestal, que enquanto lei geral acaba caindo na minúcia, inclusive de metragem de afastamento de curso da água. Me parece que, fazendo uma leitura correta lá do artigo 24 da Constituição, devia-se dizer que imagem de curso da água é APP, e depois os estados e municípios que regulamentem isso com parâmetros máximos e mínimos. O professor Toshio Mukai defende isso no livro dele. Exatamente, concordo integralmente com o professor, mas enfim, essa questão foi levada para o Supremo, também esse artigo já passou por crivo de constitucionalidade, mas para trazer o exemplo então da lei geral, me parece que ela tem que ser uma lei bastante simples e trazendo os parâmetros básicos da questão do licenciamento ambiental. Acho que uma questão que até está na última versão, que é trazer critérios para definição, por exemplo, de área de estudo, área de influência indireta, área de influência direta, área diretamente afetada. Isso é importante, você ter normas para isso, porque se você, aquilo que eu defendi, uma uniformização, aí você não fica, muitas vezes, à mercê de interpretações, seja de algum órgão ambiental, seja do fiscal da lei. Mas eu acho que tem que ter área dessa forma, a definição tem que ser daquela. Então, o que me parece que a lei ela pode melhorar ainda é tratar das questões macro para que se tenha essa uniformização. Me preocupa, sim, no projeto de lei, você, por exemplo, equiparar o cadastro ambiental rural ao licenciamento ambiental. Tem algumas questões que ainda podem e devem ser melhoradas no projeto de lei, mas me parece assim, ainda que ele venha com defeitos, Pedro, ele tem muito mais vantagens do que problemas que vão trazer a partir dele, até porque muda a discussão. Você vai passar a discutir a lei geral, inclusive com as medidas de controle de constitucionalidade na área ambiental. Isso é absolutamente comum e corriqueiro. Qualquer norma ambiental que sai no dia seguinte já tem, antes era ADI, agora tem a DPF, tem uma série de coisas. O Supremo alargou um pouquinho
também a sua interpretação do que é cabível nesse controle de constitucionalidade. Mas, por exemplo, a vinda da LAC, como eu lhe disse, acho que ela já por si só, trazendo isso no Brasil inteiro, ela se justifica. Então, quando me perguntam, e se a lei tiver algumas incoerências, algumas questões que você não está de acordo? Eu respondo que, no macro, no geral, a vinda dela traz muito mais benefícios até para a gente poder discutir uma melhoria na lei, até na sua regulamentação, e não mais ficar discutindo se ela deve vir ou não e ficar discutindo essas 50 mil normas e resoluções. Eu sei que a resolução do CONAMA tem um papel muito importante, mas também não me parece que é papel dela regulamentar de cabo a rabo como é que funciona o licenciamento ambiental. Bom, Marco, então é isso. Para suas considerações finais, tá? Esse papo aqui que já está virando uma aula. 5 minutos de direito ambiental, né, Pedro? Então a gente tem que ser objetivo, mas eu acho o assunto ele é apaixonante, eu acho muito bacana essa discussão. O atual relator, o deputado Kim Kataguiri, fez 9 audiências públicas, transformou o plenário da Câmara em comissão geral. O assunto foi muito debatido, muito discutido. Eu espero que em 2021 ele possa ir para a pauta e que a gente possa fazer outros vídeos comentando sobre a lei e não mais sobre o projeto de lei. E por fim, né, Pedro, parabenizar mais uma vez. Além de ter o canal ser espetacular, essa iniciativa das entrevistas tem sido aí muito bacana e um marco aí para todo mundo que estuda direito ambiental no nosso país. Parabéns, meu cara. Marco, obrigado aí por ter participado desse projeto aí, estou muito honrado. Voltaremos a falar sobre outros assuntos, como já chorei aqui, tá? E, pessoal, esse aqui foi Marco Sais, advogado da área de direito ambiental, super fera aí, que está acompanhando de perto aí o projeto de lei de licenciamento ambiental. E quem gostou, curte aí. Quem não gostou, pode reclamar, fica à vontade. E a gente se vê até a próxima. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.